Uma canção muito emblemática que marcou uns anos atrás, né? A canção do grupo Elo, Calmo, Sereno e Tranquilo. A gente está falando muito sobre isso, né? Sobre calma, que é algo que só Deus pode nos dar nesse tempo todo, né? Então vamos cantar isso aí. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só com ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só com ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Vamos cantar mais uma vez do início, calmo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só com ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só com ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, Deus. Convidar o pastor Walter para nos trazer essa mensagem hoje. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um culto, Pai. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá em meio a esse distanciamento, esse isolamento. O Senhor ainda nos dá algumas ferramentas, Pai, para que possamos continuar aprendendo e cultuando ao Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe o pastor Walter agora, que vai nos trazer a mensagem. Que o Senhor prepare os nossos corações, Pai. Espírito Santo, que a palavra do pastor Walter possa vir como uma semente no nosso coração, que possa semear, gerar frutos, Pai. Em nome de Jesus, conduza ele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer por mais uma vez poder transmitir a palavra do Senhor aos irmãos. Lembrando que esta semana nós retornaremos à vida quase normal. Por quê? Porque mesmo que todo o comércio esteja aberto, eu quero instruir aqui, em poucas palavras, a igreja que você não se esqueça da sua máscara. Estou falando sem máscara por causa do momento. E também
de manter o seu distanciamento e assim nós vamos superar e vencer esta pandemia. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 9 ao versículo 12. Colossenses 1, de 9 a 12. Nós estaremos meditando sobre a seguinte proposta: orando com as motivações divinas. O texto nos diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos. Importantes para nós, antes de prosseguirmos com a nossa proposta desta noite sobre oração. Que a função da oração não é influenciar a Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Escreveu Søren Kierkegaard. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem, escreveu Santo Agostinho. O propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha vontade, mas moldar minha vontade à vontade divina. Timothy Keller. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que muitas palavras sem coração. John Bunyan. Na verdade, tantos e tantos homens falaram sobre oração movidos pelo que ela realmente é, como nós acabamos de ouvir. E o que seria, neste caso aqui, as motivações que nos fazem orar? Vamos pensar primeiro na palavra motivação. Motivação é aquela força interior que nos orienta à ação. Na psicologia, como nas demais ciências humanas, ela é a condição do organismo que influencia a direção e o comportamento. Trocando em miúdos, é o conjunto de impulsos e realização de algum ato. Portanto, quando oramos, nós somos motivados, podemos estar motivados. E, normalmente, em toda oração, existe a necessidade de haver motivação. Para a nossa entrada na compreensão deste texto, nós vamos perguntar: quais são os verdadeiros motivos que nos conduzem à oração? Quais seriam os motivos divinos para que ele responda às nossas orações? Então, há um encontro de vontades aqui, de motivações. Quais os nossos verdadeiros motivos, que são desnudados perante Deus quando oramos, e quais são aqueles motivos que Deus tem para nos responder? Vamos à seguinte pergunta: qual é o conteúdo da nossa oração? Você já parou para pensar no conteúdo da sua oração? Ou ela é simplesmente um amontoado de palavras e de desejos? Qual é o conteúdo da sua motivação hoje? Seria aquilo que agrada e motiva a sua vontade e seus interesses? Ou seria aquilo que agrada e motiva a vontade divina? Se cremos na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme nos diz o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, devemos entender esse texto com a cosmovisão bíblica, sabendo que dentro da palavra de Deus existe um encontro da sua soberana vontade com a minha vontade e com a minha necessidade. O texto que nós tomamos por base foi escrito aproximadamente no ano 61 ou 62 da era cristã. Paulo havia passado em Éfeso e ele não chegou propriamente a conhecer os cristãos de Colossos antes da sua prisão em Atos 19. Colossos era uma pequena vila de cultura agropecuária, produção de lã, situada a 160 quilômetros de Éfeso. Assim,
os crentes de Éfeso alcançaram a cidade de Colossos, uma pequena vila. Paulo, ao saber das notícias da igreja de Colossos, por intermédio de Epáfras, que o foi visitar na prisão, mesmo estando preso, tendo motivos de orar por si próprio para que fosse liberto, e os seus problemas pessoais, como as suas enfermidades, ele passa a orar incessantemente em favor da igreja de Colossos. Paulo cuidava daquela congregação, se podemos dizer assim, de uma forma muito especial, preocupado pela ameaça da fé, o avanço das heresias, incluindo as filosofias das tradições filosóficas dos atenienses, que poderiam atingir aqueles irmãos, desarraigando-os da verdadeira fé, como está em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Paulo preocupado que eles não fossem tirados, arrancadas dos princípios de Cristo Jesus. Por isso, Paulo então passa a orar por aquela igreja. E estes motivos de Paulo devem ser também os motivos da nossa oração. Prestemos atenção, então, no texto que nós tomamos por base. No capítulo 1, versículo 9, Paulo ora pelo amadurecimento espiritual daqueles irmãos. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Observe que Paulo não está pedindo que os cristãos de Colossos adquiram riquezas, posses, que tomem a chave da cidade, que subjuguem as pessoas, que formem um novo governo civil e cristão naquela cidade. Não. A oração do apóstolo Paulo é para que eles adquiram e transbordem da sabedoria que vem de Deus. Esta sabedoria que vem de Deus é primeiramente Cristo Jesus, que é a sabedoria de Deus vinda ao mundo. Ele que se manifesta na prática coerente da fé, quando nós vivemos esta fé intensamente, demonstrada numa vida de amadurecimento, de entendimento procedente do conhecimento da palavra de Deus. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, esse dom de Deus, essa sabedoria de Deus, no capítulo 3, versículo 17, ela é procedente do alto e ela nos toma de tal forma que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo dentro das Escrituras a vivermos a plenitude desta sabedoria. Uma das coisas que devem diferenciar o cristão do mundo e no mundo é a sua prática de amadurecimento. Por isso, programas importantes da igreja, como discipulado, estudos bíblicos, escola dominical e toda campanha que se faz, acampamentos, retiros, elas são importantes para o amadurecimento. E se nós pudéssemos traduzir então a oração do apóstolo Paulo hoje para a igreja contemporânea, propriamente para a igreja mosaico, eu diria que ele está na intenção de que nós cresçamos, amadureçamos espiritualmente, compreendendo as Escrituras, aumentando o nosso conhecimento bíblico, para que possamos transmitir com sabedoria a palavra de Deus. A segunda motivação do apóstolo Paulo é para que haja uma vida digna do Senhor e não no Senhor. Observe que o apóstolo Paulo coloca aqui uma palavra que distingue o que você está dentro de alguma coisa, de uma onda, e pertencer a alguém. A ideia do apóstolo Paulo é orar para que a vida da igreja não seja uma onda cristã simplesmente momentânea, mas que a igreja saiba que a vida deve estar dentro, pertencente ao Senhor, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado,
frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai. É esta a preocupação de Paulo, dizer para aquela igreja que a vida daquela comunidade deveria estar dentro dos propósitos divinos, pertencentes ao Senhor, e não somente viverem uma onda de se tornarem religiosos cristãos, que era uma novidade no Império Romano. Por quê? Porque Paulo sabia que aquela vida deveria ser uma vida que agradasse primeiramente a Deus, uma vida do inteiro agrado divino, uma vida em constante fortificação e crescimento em boas obras. No Salmo 1, nós vimos ali que o justo que é plantado junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer, ele será bem-sucedido. Tenho encontrado uma porção de pessoas desgostosas com o Evangelho, com Deus, com a igreja, mas que continuam vivendo a vida de forma infrutuosa, infrutífera. Ao contrário do que o texto nos diz aqui, que aquela vida que agrada a Deus, ela é sempre crescente em boas obras. Não importa o momento onde nós estivermos. Uma vida cheia de frutos e de amadurecimento. Em João capítulo 15, sem mim nada podereis fazer. Jesus está interessado no crescimento dos seus discípulos, para que eles produzam frutos, porque aquele que está em Jesus produz muito fruto. Nós lembramos aqui também nesta oração de Paulo para que eles sejam plenos de poder. E esse poder que Paulo fala não é um poder místico de que nós temos como se fosse uma cartola de mágico para mudar as circunstâncias, a vida circunstancial. Mas a vida plena de poder é uma vida plena de perseverança, plena de longanimidade, de ânimo estendido, ainda que seja por dano próprio. O poder de Deus se revela nessas coisas, e não em atitudes mirabolantes, como temos visto muitas propostas por aí. Uma vida repleta de alegria no Senhor, porque do Senhor é que vem a nossa alegria. Salmos 46, de 1 a 5. É Ele que nos alegra. Desta forma, a vida da igreja não é algo que cria, muitas vezes, expectativas de sermos agradados, mas é aquela que nos coloca diante da realidade que vivemos para agradar a Deus. Isto é estar dentro de uma vida digna do Senhor. Isto é ser mais que estar no Senhor, é pertencer a Ele. Não é viver uma onda de vida cristã, mas uma vida autêntica de compromisso de alguém que pertence ao Senhor. Por último, no versículo 12, Paulo ora pelo reconhecimento da graça e da herança que temos em Deus. Aquela comunidade precisava estar cônscia de que eles tinham uma herança por simples graça de Deus. Evidentemente, quando falamos que em herança, nós pensamos assim, alguém que recebe um grande tesouro e ele vai se dar problemas financeiros, um tio que faleceu e não tinha ninguém para deixar a riqueza, e ele foi surpreendido e recebeu aquela herança. Por outro lado também, herança pode ser uma grande dívida. Algumas pessoas que eu tenho acompanhado de leitura a respeito de heranças se deram mal com heranças, porque elas tiveram que corresponder legalmente pelas dívidas contraídas. E alguns foram cobrados e somente na justiça, depois de muito desgaste, que se livraram daquela herança.
Mas nesse caso, nós temos aqui uma herança vitoriosa. O texto diz assim, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O texto tem 3 partes aqui. Tornar-nos idôneos para recebermos. Recebermos apenas a parte que nos cabe e não a parte dos outros. E da herança dos santos na luz. Estas 3 partes são importantes porque trata-se da nossa idoneidade. Nós fomos tornados idôneos, explicado por Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, dizendo que fomos justificados pela fé. Ou seja, a partir do momento que Cristo morreu por nós, levou sobre si todos os nossos pecados, ele nos torna justos diante de Deus e assim nós temos a idoneidade para recebermos a nossa herança. Esse reconhecimento na oração é muito importante, porque nós não chegamos abruptamente diante de Deus, valendo-nos dos nossos próprios esforços, da nossa própria sabedoria e das nossas próprias condições. Todas as vezes que nós nos aproximamos do trono da graça de Deus, nós somos tomados de uma sincera devoção, de um divino quebrantamento que nos diz assim: você foi tornado idôneo, você foi justificado. É por isso que eu estou olhando para você. Deus nos tornou idôneos quando Ele nos justificou, quando apagou todas as nossas dívidas, quando nos tornou em Cristo filhos adotivos, sem culpa e em luz perante Ele. Então, quando nos aproximamos do trono divino para orar, nós temos que trazer no coração esta idoneidade. A segunda parte diz que nos deu uma herança e uma parte desta herança. Nossas ações de graça devem estar à sombra desta ação. O Pai nos torna, pela fé, herdeiros das bênçãos espirituais nas regiões celestes. E é importante notar, meu irmão e minha irmã, que há uma fala teológica dizendo que tudo é meu. Algumas vezes eu tenho lido o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Necessariamente essa expressão parece nos estar correta, mas se olharmos por um lado, ela é temerosa e nós devemos olhá-la com cautela. Por quê? Porque sendo filhos do dono, nós temos uma parte que nos cabe. Se você ler com cautela também o livro de Lucas, no capítulo 15, vendo a narrativa do filho pródigo, a parábola, você verá que ele tem a parte que lhe cabe. Aquilo que lhe cabe é aquilo que o pai designou a ele. Não é aquilo que ele autoritariamente diz, se é do pai é meu e eu faço o que eu quiser. Absolutamente. A herança que me cabe. Todas as vezes que nos aproximamos de Deus em oração, devemos ter em mente aquilo que nos cabe. Herdeiros de todas as bênçãos, sim, nas regiões celestes. Porém, temos que ter o cuidado de que essas ações transitórias da vida, coisas que passam, coisas que nós achamos que têm valor, não devem se constituir o motivo da nossa verdadeira alegria, e sim a herança que temos com Cristo, na luz. Olha só a última parte do texto que nós lemos aqui, que diz assim, que cabe da herança dos santos na luz. Na luz é aquele que está em Cristo Jesus. Esta é a nossa herança. Sobretudo quando nós orarmos, devemos submeter a Cristo os nossos desejos, nossas intenções, sabendo que muitas vezes aquilo que queremos, que botamos ênfase,
não é necessariamente aquilo que agrada o coração de Deus. Já recebemos esta herança. Já somos co-herdeiros com Cristo. Somos proprietários destas bênçãos. Por ser Deus o Criador do mundo, não nos torna de maneira alguma donos do mundo. Somos simples servos de Deus. Esta é a lição que o apóstolo Paulo tem para deixar para a igreja nesta noite. Eu gostaria que você pensasse muito bem nisto que nós estamos falando. E durante esta semana, você orasse sem cessar. Orasse lembrando-se do seu amadurecimento. Que nós oramos para que possamos amadurecer, crescer, ficarmos fortes. Nós oramos para que tenhamos uma vida digna de Deus. Para que nós mostremos, para que vivamos, melhor dizendo, uma vida que pertence ao Senhor e não somente uma onda cristã. Nós oramos como reconhecimento de que Ele nos fez idôneos, de que Ele nos deu herança em Cristo Jesus. E estas coisas ninguém pode tirá-las de nós, nem mesmo a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Nada pode separar-nos deste amor. Quando orarmos, que tenhamos esta contrição diante de Deus. Quero encerrar dizendo aqui agora tudo. Que há um abismo que separa a oração do homem natural da divindade. Que somente por meio de Jesus a nossa oração é um diálogo. E terá a eficácia de chegar a Deus, bem como de reconhecermos a sua perfeita vontade em nós. Pois a oração é o encontro da vontade soberana de Deus com as vontades do coração humano, dos seus desejos, das suas necessidades. A resposta às nossas orações, elas são a síntese desse encontro. Que Deus abençoe muito a sua vida. Na sua vida de oração, seja motivada sua vida de crescimento pela sua vida com Deus e pelo reconhecimento das bênçãos que Deus te deu. Feche os seus olhos, gostaria de orar com você nesse momento. Obrigado por esses momentos que o Senhor nos concedeu de ouvirmos a exposição da Tua palavra. Senhor, abençoe as famílias. Abençoe, ó Deus, cada lar. Abençoe cada um dos Teus filhos, ó Pai, que se voltarem a Ti em oração. Tu sabes, ó Deus, das nossas vontades e desejos. Tu conheces todas as nossas necessidades, sejam elas financeiras, psicológicas, emocionais, na vida, ó Deus, das doenças psicossomáticas. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor intervenha conforme a tua vontade para o nosso amadurecimento, para a nossa vida contigo e para a nossa consciência daquilo que temos, que o Senhor já nos deu. Nós te agradecemos, ó Deus, assim, orando com confiança, orando, ó Deus, no Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor Jesus Cristo e para Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as consolações, as misericórdias do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, hoje e para sempre. Amém.